Eu tinha gravado tudo sem dar play. Vamos de novo. É bom que agora vai mais rápido. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca e esta é a Cornélia e hoje nós vamos falar sobre um dos meus autores favoritos de toda a vida, que é o Machado de Assis. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Então, primeiro eu vou falar da minha experiência com Machado de Assis, depois eu vou falar sobre o Machado de Assis, um pouquinho sobre ele, a história dele e por que ele é tão famoso. E depois eu vou falar sobre os romances, as obras dele, os contos, dando dicas para quem quer começar a ler Machado de Assis, para quem não tá muito acostumado ainda com obras do realismo do século XIX e quer começar a ler mais Machado de Assis, ou começar do zero a ler Machado de Assis, não sei, alguém que quer aí começar a desvendar os mistérios dos clássicos brasileiros mundiais. Então, vamos lá. Então, primeiro falando a minha experiência com Machado de Assis, eu comecei a ler Machado de Assis na escola, como quase todo mundo, né? E a primeira coisa que eu li dele foram uns contos, que foi uma coletânea de contos que eu tenho até hoje. Que são esses aqui, ó, Machado de Assis Contos da LPM Pocket. Aqui tem até o ano. Derrubaram os livros agora. Tem o ano, 2010, dá pra ver? Não sei. E eu tava no 9º ano, em 2010, e a minha professora pediu pra gente comprar esse livrinho e a gente leu os contos em conjunto com a turma. Depois, no ensino médio, eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro. Desde então, eu já reli esses dois, que são meus favoritos, várias vezes, e eu também já reli os contos daqui várias vezes. E, recentemente, em 2021, eu participei do projeto do Renan, sigam o Renan, no Instagram. Também me sigam no Instagram, Lendo com Cornélia. E eu li mais ou menos a obra toda do Machado. Por que mais ou menos? Porque ele também escreveu crônicas. Eu não sou uma grande leitora de crônicas. Então, sinceramente, não sei quando eu teria vontade de ler todas as crônicas do Machado. Então, resolvi fazer o vídeo com o que eu tinha lido mesmo, que foram os romances, eu li em ordem cronológica, e os contos desse livro aqui. Eu sei que não estão aqui todos os contos do Machado, mas tem bastante. Então, é isso. E eu vou falar agora, então, um pouquinho, segunda parte do vídeo, sobre o Machado. Eu vou acompanhar um PowerPoint que eu fiz para a introdução da leitura coletiva desse livro aqui, que eu apresentei para as pessoas, o Machado, então eu vou deixar aqui os slides na tela. Os slides foram feitos por mim. Bom, o apelido do Machado de Assis, apelido não, né? É um nome que deram pra ele, era Bruxo do Cosme Velho, porque ele morava na rua do Cosme Velho, e um dia os vizinhos dizem que ele queimou umas cartas num caldeirão no quintal, e aí começaram a chamar ele de Bruxo do Cosme Velho. Ele nasceu em 1839, atenção, ainda existia escravidão no Brasil, e ele morreu em 1908, que é inclusive o ano de lançamento do seu último romance. Sobre a vida do autor. O Machado de Assis, ele era preto, ele era descendente de escravos, ele nasceu na mesma fazenda que o avô dele trabalhava, só que ele foi educado pela família senhorial. Ele perdeu a mãe quando ele era muito pequeno, ele era gago, ele era epiléptico, ele tinha personalidade muito introvertida e insegura, introspectiva. Ele foi casado por 35 anos com a Carolina Machado e ela foi o grande amor da vida dele. Tanto que quando ela morre, né, mais pro final, assim, da vida do próprio Machado, as obras dele perdem o brilho, pelo menos pra mim pareceu isso. Eles não tiveram filhos e ela, na verdade, ajudava muito ele no processo de escrita, seja colaborando com a escrita ou revisando o que ele escrevia. Isso me faz lembrar da Sofia Tolstói, que fazia mais ou menos a mesma coisa com o Tolstói, né, mais ou menos também na mesma época. Então, quantas mulheres não devem ter feito isso e a gente nem sabe, né? Enfim. Sobre a carreira do Machado de Assis, ele começou na vida das letras muito cedo. Então, ele começou traduzindo obras de Poe, Edgar Allan Poe, e Victor Hugo do inglês e do francês para o português. Até hoje, a tradução de Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que a gente tem no Brasil, assim, em edições
recentes até, eu acho que é a tradução do Machado de Assis. Ele traduziu o poema O Corvo, que é o poema mais famoso do Edgar Allan Poe. E até hoje muita gente conhece a tradução pela tradução do Machado de Assis. Depois ele escreveu poesias, teatro, que eu não li, tá? E depois ele, com 21 anos, ele começou a ser crítico literário de um jornal, e só depois vieram os romances e os contos. Seja na poesia, no drama ou na prosa, a gente pode ver, e isso eu vi quando eu li, né, no ano passado, a obra dele em ordem cronológica, que no começo ele era ainda muito romântico, no sentido da palavra de que se a obra dele se enquadrava dentro das características da escola literária do romantismo, que é a escola literária do José de Alencar, por exemplo. Então, Senhora, Iracema, o Guarani, né? Tudo aquilo que a gente conhece, a Moreninha, que não é do José de Alencar, mas é romântico. E ao longo do tempo, né, a gente vai vendo que o Machado vai mudando a escrita dele e ela vai ficando cada vez mais diferente do romantismo, se aproximando mais o que? Da realidade. E aí, em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas, de fato começa o realismo no Brasil, cujo maior expoente era, de fato, Machado de Assis. O Machado ele era amigo e protegido do José de Alencar, que era o principal escritor do romantismo. E talvez por isso as primeiras coisas que o Machado escreveu tenham tido tanta influência romântica. O Machado ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ele ocupou a 23ª cadeira. A primeira cadeira, né, a mais importante assim, foi dada para o José de Alencar. Características presentes na obra do Machado de Assis. Então, aquela coisa bem vestibular. Ironia, cinismo, pessimismo, humor fino, positivismo, porque é o século das luzes, né, século XIX. O niilismo também, daí para traçar um paralelo assim com a literatura russa do Turgenev, né? E críticas sociais à alta sociedade carioca. Não só carioca, né? Mas é porque acho que todas as obras de Machado se passam no Rio de Janeiro. Mas essa questão de crítica social, eu acho que é o ponto central da obra do Machado, que, querendo ou não, mesmo nas primeiras obras românticas, tem um pouco também de crítica social já, e essas críticas vão ficando cada vez mais fortes com o passar do tempo. O Machado, como eu já disse, ele fundou o realismo, e o realismo consiste basicamente em uma tendência literária dos escritores pegarem e retratarem a sociedade, né, as pessoas, com mais realidade do que romantismo. Basicamente, colocar, assim, bem claro no texto as coisas podres e péssimas do cérebro das pessoas. Então, especialmente essa questão psicológica de como as pessoas pensam em coisas podres e fazem coisas torpes. Por exemplo, o adultério é uma coisa que aparece em muitas obras do Machado, tanto contos quanto romances. Então, eu gosto muito disso, por eu ser, eu mesma, muito pessimista, virginiana, né? E isso me conquistou, assim, porque me incomoda um pouco essas obras românticas que todo mundo é perfeito. Porque as pessoas não são perfeitas, as pessoas são uma bosta. Então, eu gosto do Machado especialmente por causa disso e por causa da ironia que ele usa. Ele... Ai, é muito engraçado. Nossa, é bom, é bom. Fanservice total, né? Esse relato do Humberto de Campos sobre a recente, até polêmica, recente, né? Não sempre foi uma questão, né? Que o Machado, ele era descrito até muito pouco tempo atrás, ainda é em alguns lugares, como uma pessoa branca. E não, Machado não era branco, Machado era preto. E essa questão do branqueamento do Machado talvez, muito provavelmente, tenha sido feito porque o Machado sempre foi genial, extremamente culto, inteligente e o maior escritor brasileiro desde a sua vida. Ele foi reconhecido em vida e, tipo, não seria legal que uma pessoa tão culta, importante e foda fosse preta, e aí branquearam ele, o que é uma bosta, é um absurdo. O John Gladson, que é o cara que escolheu 50 contos para compor esse volume da Companhia das Letras, ele é um grande estudioso inglês do Machado de Assis. Ele escolheu 50 contos, na minha opinião, muito bons, mas eu queria que a escolha tivesse sido não de uma pessoa inglesa, mas de uma pessoa brasileira, né? Mas tudo bem, a gente supera. E também queria falar sobre esse outro estudioso do Machado, também internacional, que é o Roberto Schwarz.
Roberto Schwartz, acho que significa preto em alemão isso, né? Bom, que chama Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Eu li esse livro na faculdade para uma matéria e esse livro me ajudou a entender muito, não só o Machado, a obra do Machado, como também o sistema patriarcal brasileiro do século XIX. Porque o Machado, ele retratou com tanta realidade que também serve de documento histórico, de certa forma, pra gente entender melhor como funcionava a sociedade carioca, especialmente da época, né? Então, esse cara escreveu esse livro e também Ao Vencedor as Batatas, que deve falar um pouco mais sobre o Quincas Borbas, né, pelo título. Pessoal, eu vou interromper o vídeo por aqui, eu já falei bastante da minha experiência e sobre o Machado de Assis, e no domingo que vem a gente volta, eu, Ania, Emma, Cornélia, Lucas, Pompeu, a gente volta com um vídeo de fato falando por onde começar a ler Machado de Assis. Se você é uma dessas pessoas, se você conhece alguém que é assim, envia esse vídeo pra essa pessoa, ativa as notificações, se inscreve, curte o vídeo, tudo isso, por favor, pelo amor de Deus. E é isso. Então a gente se vê em breve e aí eu vou também trazer o ranking dos romances de tudo do Machado de Assis. Menos conto por conto, isso não vou fazer, senão demoraria muito. E é isso, um beijo, até a próxima e fiquem... Cadê a Cornélia? Na paz!